Como ler esquema eletrônico de placa eletrônica? Como ler esquema elétrico de placa eletrônica? Tem uma fonte chaveada, tem uma fonte linear, tem uma placa principal de Smart TV, tem uma placa de ar-condicionado, uma placa de notebook, uma placa de MacBook, uma placa de iPhone, uma placa eletrônica de inversor de frequência. E preciso ler o esquema eletrônico, o esquema elétrico desta placa eletrônica, professor Rodolfo. Como que eu tenho que, então, ler o esquema eletrônico passo a passo? Como é que eu vou obter êxito na leitura e interpretação dos esquemas eletrônicos e elétricos das placas eletrônicas? Uma pergunta: você já teve esta dificuldade? Você ainda tem dificuldade na área de leitura e interpretação de esquemas eletrônicos de placas eletrônicas? Você, quando olha para um esquema eletrônico, seja da placa que for, pode ser uma placa de automação de portão, pode ser uma placa de ar-condicionado, pode ser uma placa principal de Smart TV, pode ser placa do que for. Você olha para a placa, você olha para o esquema, não sabe relacionar os dois, tem dificuldade. Você já passou por essa dificuldade? Anota que eu tenho essa dificuldade aqui no campo de comentários, tá? E fique tranquilo que isso é mais comum do que parece. Por quê? Porque 70% das pessoas que atuam na área da eletrônica já passaram ou continuam passando por problemas na hora de pegar um esquema, relacionar com a parte prática da placa eletrônica, entender o esquema, entender o funcionamento, para daí, então, começar os testes a frio com multímetro, teste a quente com fonte de bancada, multímetro e osciloscópio. E você não está sozinho nessa. É muito importante você entender que você não está sozinho. Esse é um problema mais comum do que parece, é uma dificuldade mais comum do que parece. E é por isso que o professor Rodolfo, que aqui está criando esse treinamento para você aprender a desbravar os esquemas eletrônicos de placas eletrônicas partindo do absoluto zero. Tá bom? Hoje, a nossa aula vai ter aproximadamente 1 hora de duração, tá bom, gente? Beleza? E eu preciso que vocês comentem para mim, por favor, aqui no campo de comentários, tá? Se o áudio está bom. Beleza? Então, o áudio está ok? Vocês estão me ouvindo bem, meus queridos? Conta para mim, tá? Fala para mim, professor, áudio tá ok. Professor, imagem tá ok. Beleza? Porque a partir do que vocês colocarem, se o áudio estiver ok, a galera tá entrando, a galera tá chegando ainda na nossa aula de hoje. A partir do que vocês forem colocando, a gente vai continuando na aula. Beleza? O que eu não posso é falar um monte de esquema eletrônico. Inclusive já aconteceu sobre isso, começar a falar, vai, e o áudio tá mudo. E aí fica muito ruim. Então comenta aqui pro professor Rodolfo se o áudio tá ok, se a imagem tá boa, para a gente começar com a nossa Masterclass maravilhosa, tá bom? Deixa eu mandar um forte abraço aqui, forte abraço para o Álvaro. E aí, Álvaro, como é que você tá, meu querido? Tudo bem? Forte abraço para o Zenilton, forte abraço para o Pisa Silva, forte abraço para o Rogério Rodrigues. Tudo bem com vocês, meus queridos? Vamos que vamos, vamos para cima. A galera já tá colocando aí que o áudio tá ok, que o vídeo também tá bom, tá tudo bem. Vamos para cima, tá? Antes da gente começar a nossa aula, deixa eu cortar para cá, ó. É muito importante, pessoal, que vocês entendam o seguinte. Vamos lá, vamos para os nossos recados principais, ó. Então, dentro desta aula aqui, eu vou produzir junto com vocês. Ó, primeiro, nós vamos criar aqui, ó, um documento de anotações muito importantes, tá? Beleza? Mostrando todos os tópicos que a gente comentou durante essa aula de leitura e interpretação de esquema eletrônico de placa. Vai ter esse documento aqui, que é o documento do Word Online, beleza? Que a gente vai produzir junto com vocês. Segundo ponto muito importante. Vamos lá, ó.
Junto com vocês, nós vamos criar uma tabela de símbolos de componentes eletrônicos na aula de hoje. Beleza? Segundo ponto muito importante, tá? Onde que você vai encontrar tanto o documento do Word como a tabela de símbolos? Beleza, gente? Eu criei um grupo de conteúdos do WhatsApp, onde eu vou compartilhar com vocês todos os conteúdos Eletrônica Fácil. Beleza? E estará neste grupo show de bola. Então, se você ainda não faz parte do grupo, o link está aqui na descrição do vídeo. Vai ter algum lugar? Deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá, ó. Se você não faz parte do grupo do WhatsApp, aqui, ó, vai ter aqui, ó, grupo de conteúdos do WhatsApp, tá vendo aqui, ó? Você vem dar um clique aqui, ó, chat WhatsApp, e você então vai conseguir entrar nesse grupo gratuito. Beleza? Nós vamos compartilhar lá. E também eu vou compartilhar conteúdos extras com os membros Eletrônica Fácil. Perfeito? Então, se você ainda não é membro do nosso querido Eletrônica Fácil, o que você faz? Você vem aqui, ó, e clica no botão Seja Membro. Clicou no botão Seja Membro, já vai abrir aqui. Eu vou compartilhar um conteúdo extra com todos os membros faixa branca. Vai ter todos os conteúdos dessa aula e algo ainda mais, uma dica de ouro ainda mais para você buscar a faixa preta com a gente, para os membros faixa branca, tá bom? Então, se você ainda não é membro Eletrônica Fácil, vamos que vamos, vamos para cima, tá? E é claro, meus queridos, que você não pode esquecer que todos os cursos e treinamentos Eletrônica Fácil, você acha no cursoseletronicafácil.com.br. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Todos os nossos treinamentos para você aprender eletrônica do zero, rumo à faixa preta, eletrônica digital e programação de Arduino, soldagem e dessoldagem, remoção e restauração de resina de silicone e o combo 4 em 1 com todos os mega treinamentos. E para quem ficar até o final desse vídeo, ainda vou fazer um convite e uma condição simplesmente sensacional para vocês, tá bom? Beleza? Todos os links estão aqui na descrição do nosso querido vídeo, tá bom? Agora que eu já falei todos os recados que eu precisava, vamos começar a nossa aula do nosso treinamento ao vivo. Vamos que vamos, vamos para cima. Meus queridos amigos, alunos do nosso curso de como ler e interpretar o seu primeiro esquema de placa eletrônica em menos de 7 dias, esse é o nosso grande objetivo, tá? Que você adquira essa capacidade de ler e interpretar seu primeiro esquema eletrônico de placa em menos de 7 dias. No dia de hoje, na nossa aula de hoje, que nós estamos aqui com vocês, nós vamos trazer para vocês o primeiro passo, direto ao ponto, do que você tem que saber para começar a ler qualquer esquema eletrônico ou elétrico de placa. Tá bom? Meus queridos, a primeira coisa que é crucial, e agora eu vou abrir aqui com vocês, né, o nosso querido documento de anotações, e a gente vai disponibilizar na plataforma do treinamento para vocês, tá? Beleza? Ó. Então aqui está o nosso bloco de anotações. Tópicos importantes da nossa aula. Então, primeiro ponto importante. Vamos lá. Vamos lá aqui. Primeiro ponto importante. Primeiro ponto importante. Não será possível ler qualquer tipo de esquema eletrônico de placa sem dominar as simbologias que existem nos diversos esquemas eletrônicos. E esses símbolos, gente, das placas eletrônicas, tá? Isso é muito importante, tá bom? Os símbolos dos esquemas, eles valem para placas eletrônicas do quê? Vale para placas eletrônicas de notebook, vale para placas eletrônicas de MacBook. Já você que está participando da gravação ao vivo desse treinamento, comenta aqui para mim no chat qual é a área da eletrônica que você definitivamente quer ser faixa preta, quer ser especialista.
Comenta aqui no chat, eu vi, isso é muito importante, tá? Então, MacBook, fonte chaveada, fonte linear, placas eletrônicas de ar-condicionado, inversor de frequência, placas de automação, placas de iPhones. Independente, gente, da área que você quer seguir, isso aqui é muito importante, tá? Muitas das vezes você acha que esse curso ele só é válido para uma área, mas na verdade não. Quando você aprende a ler esquema eletrônico da forma correta, você adquire a habilidade técnica de ler qualquer tipo de esquema de qualquer tipo de placa, tá bom? Então, seja para notebook, MacBook, fonte chaveada, fonte linear, a galera comentando aí, placa de automação de portão, equipamento de áudio, placa-mãe de computador, placa inverter, perfeito? Maravilha, gente, top de linha, tá? Independente do tipo de placa, você tem que adquirir o conhecimento base, que é o seguinte, ó. Você deverá saber e conhecer os símbolos dos componentes que estarão na maioria das placas eletrônicas. Não tem jeito, tá, pessoal? Então, não será possível ler qualquer tipo de esquema de placa sem dominar as simbologias. Você deverá saber as simbologias dos componentes eletrônicos, tá? E aí entra aqui um ponto importante que o professor Rodolfo quer compartilhar aqui com vocês, tá? Quando você pega uma placa eletrônica como essa aqui de fonte chaveada, perfeito? Ou quando você pega uma placa eletrônica de Smart TV, placa de iPhone, etc., vão ter os componentes que são mais usados nesse nicho, tá bom? Então, o que eu recomendo para vocês? Vocês precisam aprender mais sobre esse nicho que você quer ser especialista? Tenha uma placa eletrônica de sucata em mãos. E agora vocês vão entender o porquê dessa dica importante, tá? Ó. Dica importante. E essa dica eu vou até colocar aqui, ó. Dica importante. Tenha uma placa eletrônica de sucata em mãos. Quando a gente fala de placa eletrônica de sucata, pessoal, a gente está falando do quê? De uma placa eletrônica que será a sua cobaia. Você irá ler o seu primeiro esquema eletrônico usando ela. Quando você tem uma placa eletrônica de sucata em mãos, o que vai acontecer, meus queridos? Você, baixando o esquema eletrônico dela, todos os símbolos de todos os componentes que você vai desbravar, você vai usar em cima dessa placa. E aí você já, por exemplo, você quer área inverter? Pega área inverter. Quer placa-mãe de computador? Pega a placa-mãe de computador. É notebook, é MacBook, pega uma placa da área que você quer ser especialista e tenha em mãos. Porque ali tem que estar o seu foco para que você possa aprender, evoluir e crescer em cima daquele nicho. E não fique dando tiro para tudo quanto é lado. Uma das coisas mais comuns na área de eletrônica é que as pessoas querem aprender tudo de todas as áreas. Esse é o maior erro. Porque tudo de todas as áreas vai fazer com que você perca muito tempo para atingir o seu objetivo principal. Então, pega uma placa de sucata, pega uma placa que tem um esquema eletrônico e pega uma placa que está dentro do nicho que você quer ser faixa preta para você não perder tempo e sim ganhar tempo, já reconhecendo o esquema eletrônico, lendo e interpretando o esquema dela. Combinado? Beleza? Muito bom. Depois desse combinado importante, pessoal, fica a seguinte dúvida, né? Professor Rodolfo, você falou do esquema eletrônico da placa, tá? Qual placa eletrônica que você vai usar no curso para que eu aprenda a ler e interpretar o meu primeiro esquema eletrônico de placa
em 7 dias? Pessoal, nós vamos usar esse esquema eletrônico aqui, que é referente a essa placa eletrônica aqui, ó. Que eu vou compartilhar aqui agora com vocês, tá? Então, essa placa eletrônica que você está vendo neste momento é uma placa eletrônica pequena de fonte linear. Ela é uma fonte linear de 12 volts. Vão entrar 12 volts alternado aqui na entrada e sairão de 1,25 a 12 volts ajustado lá na saída. E a escolha desta placa eletrônica aqui para este treinamento que você está assistindo ao vivo aqui comigo é com o único objetivo de você sair da estaca zero, da leitura e interpretação de esquema eletrônico, você aprender os primeiros símbolos dos esquemas eletrônicos, você relacionar os símbolos com os componentes físicos da placa, você relacionar o esquema de placa com as interligações dos componentes aqui embaixo, ó, através das trilhas da placa eletrônica que você está vendo aqui. Perfeito? E isso automaticamente vai trazer para você o que você mais precisa em uma semana, que é o quê? Ganhar confiança, ganhar segurança, para que você, então, sabendo ler os símbolos, interpretar o esquema junto da parte física, né, da placa eletrônica, testar as continuidades, entender o funcionamento e fazer seus primeiros testes de placa, para que você possa depois ir para o próximo nível, que é exatamente o nicho que você quer se especializar. Então, primeiro você começa assim, para depois você ficar assim. Tá? Professor Rodolfo, você poderia já começar diretamente com uma placa desse tamanho aqui de fonte chaveada, ou uma placa até maior, uma placa com inúmeros circuitos integrados digitais, para poder já começar nesse primeiro curso? Eu até poderia, só que, para ser muito franco, muito sincero com você que está assistindo esse treinamento, isso poderia gerar muita chateação, muita frustração e um sentimento muito grande para os iniciantes na área de eletrônica que não é possível aprender, não é possível crescer e que a eletrônica é muito difícil, muito complicado e não faz sentido para a sua vida. E não é exatamente o que eu quero. Eu não quero isso de forma alguma. Eu quero que você entenda que na eletrônica, assim como em qualquer coisa da nossa vida, você precisa dar o passo inicial. E qualquer pessoa que entra numa área diferente, ou você precisa adquirir uma habilidade diferente, né? Ler o esquema eletrônico de placas é uma habilidade muito importante da área de eletrônica. E quando você precisa adquirir essa habilidade nova, em hipótese alguma, é recomendado que você encare desafios ultra mega difíceis e complexos e muito grandes. Porque isso pode gerar desmotivação. Vai demorar muito tempo para você ter resultado. Muito tempo para você ter resultado. E você pode passar por muitas confusões no processo de já começar com um desafio grande, um desafio completo e complexo. Então, o que o professor Rodolfo recomenda? Que você comece exatamente fazendo o que eu vou fazer neste curso, para que você possa evoluir, para que você possa crescer e para que você possa ganhar confiança e segurança. Comece do zero, comece com o básico, comece com o pequeno. Porque começando com o pequeno, você vai dando passo a passo com tranquilidade, aprendendo, evoluindo e crescendo para ganhar essa confiança e segurança que você tanto precisa. Então, esse é o motivo da gente começar nesse primeiro curso de como ler e interpretar seu primeiro esquema eletrônico de placa em uma semana, com essa placa eletrônica de fonte linear, onde já vai ter inúmeros componentes que são usados na maioria das placas eletrônicas. Então, ó, tem capacitor aqui, muitos capacitores. Tem resistor aqui, tem resistor, tem resistor aqui também, ó, resistor. Olha lá. Que mais?
Temos capacitor cerâmico? Tem capacitor cerâmico. E aí você tem capacitor cerâmico, nesse caso aqui, até SMD, né? Muitos capacitores cerâmicos SMD, resistores SMD. Perfeito? Tem transistor? Tem transistor. Tem MOSFET? Tem MOSFET. Tem diodo? Tem diodo. Então, tudo que você vai aprender no nosso curso de base, você vai encontrar na maioria das placas do seu dia a dia, e é isso que você tem que ter em mente. E é por isso que a gente vai começar desta maneira. Para não pular etapas. Porque eu preciso, pessoal, neste momento, falar para você uma das grandes verdades na área de eletrônica, tá? O que acontece, na maioria das vezes, é que muitas pessoas desistem por não seguir o passo a passo, por não começar do zero e por pular etapas. Porque eu, o Fernando, que está aqui online, o Aldenivan, o Rogério, o Álvaro e todo mundo que está ao vivo na produção desse treinamento, todo mundo quer resultado rápido. Todo mundo quer sair lendo o esquema eletrônico mais complexo e completo da face da Terra, do planeta. Só que aí, se você encara um desafio maior do que você está habilitado para o momento que você está, a chance de você desistir é gigantesca. E eu não quero que ninguém daqui desista. Pelo contrário. Aqui é para você ganhar confiança e segurança para ir para o próximo nível. E é claro que a gente vai ter outros cursos para ler esquemas eletrônicos de placas muito mais completas e complexas, como, por exemplo, esse esquema aqui de fonte chaveada, tá? Mas nós vamos começar, então, com o nosso esquema eletrônico de fonte linear, passo a passo. Perfeito? Vamos para o nosso bloco de anotações, para a gente fazer as nossas anotações, então, ó. Beleza? Comece com placas eletrônicas que possuem poucos componentes. Placas eletrônicas pequenas. Placas eletrônicas pequenas. Neste curso, vamos usar a placa eletrônica de fonte linear ajustável com o regulador de tensão LM317. Professor, onde que eu adquiro a placa que você está usando no treinamento de leitura de esquema eletrônico de placas, tá, pessoal? Muitos vão fazer vão ter essa dúvida, né? Então, ó, professor, eu quero adquirir esse kit aqui para que eu possa treinar com você, para que eu possa fazer as aulas com você, para que eu possa aprender, evoluir e crescer com você na área de eletrônica. Onde que eu adquiro esse kit, pessoal? Meus queridos, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo e vou também deixar na nossa plataforma de estudos. Depois eu mostro para os membros também, Eletrônica Fácil, tá? Membros do nosso treinamento. Onde que você consegue adquirir? Tá? Nós temos na loja Eletrônica Fácil um kit bem parecido, bem semelhante com esse, onde a placa eletrônica ela tem a máscara de solda, não amarelinha como essa aqui, né? Mas é uma máscara de solda vermelha. Perfeito? Mas o circuito é exatamente o mesmo, tá? Então temos na loja eletronicafácil.com.br esse kit, se assim você desejar, para replicar os mesmos conhecimentos dessa aula aqui com o professor Rodolfo nesse curso maravilhoso, tá bom? Beleza? Entendido isso, voltando aqui para as nossas anotações importantes. Vamos lá, ó. Então, nós vamos usar a placa eletrônica de fonte linear ajustável com LM317. Por quê? Essa placa
é a forma mais didática de começar na área de eletrônica, leitura e interpretação de esquema passo a passo. E com isso você vai ganhar o quê? Com este curso. O que você vai ganhar com esse curso? Você vai ganhar confiança, você vai ganhar segurança, você vai ganhar maturidade e você vai obter as habilidades principais e cruciais para ler e interpretar qualquer esquema eletrônico de placa. Esse é o nosso grande objetivo com esse curso show de bola. Beleza, pessoal? E é isso que eu vou entregar para vocês. E na primeira semana, em uma semana, você já vai ver esse curso, vai assistir ele, vai aplicar na prática tudo aquilo que eu vou ensinar, tendo essa placa ou tendo a placa de sucata em mãos, e automaticamente, em menos de uma semana, você já vai ler e entender e interpretar como é que funciona esse esquema de forma maravilhosa. Essa é a minha promessa, que você vai se tornar um faixa preta comigo nesse treinamento. Vamos que vamos. Vamos para cima, galera! E agora, neste momento importante, meus queridos amigos e alunos, nós vamos entrar aqui, então, ó, na leitura e interpretação do nosso esquema, tá? O que nós vamos fazer neste primeiro momento? Nós já vamos adquirir uma habilidade que vai ser usada para você ler e interpretar qualquer esquema de qualquer placa. Quer entender sobre os símbolos das placas eletrônicas, tá? Então, nós vamos ter uma dinâmica muito legal aqui, que é o seguinte. O professor Rodolfo vai tirar uma captura de tela do símbolo do componente que está no nosso esquema. Vou falar para você qual símbolo é e nós já vamos colocar na nossa querida tabela de símbolos, para a gente já entendendo todos os símbolos que estão aqui no nosso esquema eletrônico da nossa fonte linear ajustável, para você começar partindo do absoluto zero, tá? Mas o meu compromisso aqui é mostrar o caminho para você ser faixa preta na área de leitura e interpretação de esquemas de placas. Não é verdade? Desculpa, tá, gente? Vou até tomar uma aguinha aqui. Se você está gostando dessa aula, já deixa a hashtag aula top aí no campo de comentários e vamos para cima, tá? Já deixa aí a hashtag aula top pra gente ver quem tá ao vivo, quem tá gostando, quem tá engajado. Crava o dedo no like e vamos para cima. Vamos lá. Boa, meu querido Galdino. Vamos para cima, tamo junto, tá? Meus queridos, como é que vocês vão fazer para localizar esquemas eletrônicos e os símbolos que estão neles? Pessoal, tudo você encontra no Google. Todas as informações que você precisa para ler e interpretar um esquema de placa, para você saber a simbologia, as letras que identificam os componentes, muito mais, está no Google. A inteligência artificial, inclusive o ChatGPT, vai ajudar você a encurtar o espaço de pesquisa, já vai trazer muitas referências para você. Depois eu vou trazer uma aula para como usar o ChatGPT para te ajudar na leitura e interpretação de esquema, tá? Beleza? E aqui no Google, você digitando simbologia de componentes eletrônicos. Então, quando você digita simbologia de componentes eletrônicos assim, ó, no Google, vai aparecer aqui para você, gente, muitos materiais. E eu recomendo que você venha em imagens. E é claro que, para os alunos Eletrônica Fácil, os membros, né, o Eletrônica Fácil, eu vou gerar uma pastinha e já vou deixar pronta para download, para que você possa baixar e ter acesso a muitas tabelas
e imagens que vão te ajudar a identificar componentes eletrônicos pela simbologia, tá bom? Beleza, meus queridos amigos e alunos, tá? Entrou aqui no Google, você vai clicando e clicando em imagens, né? Entrando e clicando em imagens, já vai aparecer lá, opa! Olha só quantos componentes e a descrição de cada componente. Olha quantos componentes e descrição de cada componente. Olha quantos componentes, simbologias e descrição dos componentes. Olha quantos componentes, simbologia e descrição dos componentes, tá? Vai ser muito difícil, meus amados alunos desse curso, você não encontrar algum símbolo de referência para algum componente que está dentro do seu esquema eletrônico. Vai ser muito, muito difícil. Com as informações que você vai achar gratuitamente no banco de imagens, tá? Do Google, você pode usar a inteligência artificial para te ajudar também, o ChatGPT, o DeepSeek, entre outras, tá? Você vai conseguir achar muitos materiais para te ajudar na identificação dos componentes eletrônicos. Você vai poder fazer o download de uma pasta. Vai estar na descrição do vídeo aqui do nosso treinamento. Tá bom? Aqui na plataforma também. Tá bom? Beleza? Bom, vamos lá. Para a gente ser o mais rápido possível, eu já vou falar para você o que a simbologia quer dizer para a gente ganhar tempo. Tá bom? Vamos lá, ó. Então, pessoal, ó, olhando para esse componente aqui, vamos começar com um dos principais componentes da nossa área de eletrônica, ó, que é esse componente eletrônico aqui, ó. Foco em símbolo e saber que componente eletrônico é. Fala, professor Rodolfo, que componente eletrônico é esse aqui, ó? Esse R1. O R1. Que componente eletrônico é? Ó, já vou pegar, já vou tirar uma captura aqui, ó, para a gente colocar no nosso banco de imagens, na nossa tabela. Que componente eletrônico é esse R1? Gente, esse componente é um dos mais importantes, né, da área de eletrônica, tá bom? Que é o nosso querido resistor. Vamos lá, ó. Então, tabela de símbolos, já vou vir aqui, ó, Ctrl V. Vou pegar o símbolo aqui do resistor, ó. Olha lá que beleza, já vou colocar aqui, ó. De forma show de bola aí, ó. Então, o símbolo tá aqui, ó, R1, e esse cara aqui é um resistor, galera. E aqui entra um ponto importante, que é o seguinte, tá, gente? Para muitos componentes, existem mais de uma simbologia, meus amados alunos. Existem mais de uma simbologia, tem 2, 3 simbologias, tá? Beleza? Para você entender todos os símbolos relacionados àquele componente, o que você pode fazer? Você pode pegar... Deixa eu vir aqui, ó. Aí, aqui. Você vai no seu querido Google. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou compartilhar aqui a nossa aba no Google. Vamos lá aqui, ó. Aí. E você digita a simbologia daquele componente em específico que você quer encontrar. Simbologias do resistor. Olha lá que bacana. E aí você já vai ver que tem a simbologia do resistor com um retângulo sem preenchimento. E tem a simbologia do resistor exatamente com esses triângulos, com esse sobe e desce da resistência, tá? Professor, o que muda de uma simbologia para outra, tá? A simbologia, pessoal, as simbologias, elas usam praticamente 2 normas, tá? A norma IEC e a norma ANSI, tá? A normalização IEC usa um padrão europeu de simbologia. A norma ANSI usa um padrão americano de simbologia. Certo? Então, o que vai acontecer muito nas leituras e interpretações dos esquemas de placa? Você vai enxergar, muitas vezes,
somente o resistor retângulo sem preenchimento. Esse símbolo aqui, pessoal, é de um termistor, tá? Eu só estou usando isso aqui como base para você entender essa diferença de normalização, tá bom? Quando você enxergar o resistor sem o retângulo sem preenchimento, está usando um padrão europeu. Quando você está vendo o resistor desse jeitinho aqui, ó, com o sobe e desce triangular, é padrão americano, tá? Ó, se você digitar aqui, ó, simbologia do resistor padrão IEC. Já vai aparecer aqui para você, ó. Beleza? Aqui, ó, o primeiro aqui, ó. Esse aqui é o padrão IEC e o segundo de baixo é o padrão ANSI. Tá? Tem uma norma, depois eu vou ter uma aula aqui com vocês, eu vou fazer uma aula para vocês só analisando a normalização de símbolo, tá? Mas o que geralmente não vai acontecer? Muita mistura de símbolo, tá? Não vai acontecer com frequência mistura de símbolo IEC com símbolo ANSI. Por quê? Senão começa a ficar bagunça. A não ser que o fabricante daquela placa eletrônica está falando de resistências em trechos diferentes da placa e ela usou propositalmente a mudança de símbolo. Usou uma hora o retangular e uma hora o sobe e desce com o triângulo para poder diferenciar características dos resistores da placa. Mas isso não é muito comum. Tá bom? Deixa eu compartilhar algo legal aqui com vocês. Vou compartilhar aqui o esquema de fonte chaveada para você entender, ó. Então, olha só que interessante, pessoal. Qual que é esse padrão aqui de símbolo de resistência, hein, pessoal? Ó, tá vendo aqui, ó? Você acabou de aprender, por isso que eu falo que o que você aprende para uma análise e interpretação de esquema eletrônico simples, você usa para as placas e circuitos mais completos, tá? E complexos, ó. Esse símbolo aqui usa o padrão ANSI, o padrão americano, ó. Perfeito? Ó? Então veja que em toda a placa eletrônica é usado apenas um tipo de símbolo para caracterizar e simbolizar os resistores. E nesse caso, então, padrão americano, tá? Já no nosso símbolo aqui, a gente está usando o padrão IEC. Então, o que o professor Rodolfo vai fazer aqui? Ó? Eu vou pegar aqui e vou tirar uma captura de tela para poder colocar para vocês na tabela de símbolos, tá? Para mostrar que é um padrão americano e um padrão europeu, um padrão IEC, tá? Ó. Então, eu vou dar Ctrl V aqui para vocês, ó. Olha lá que bacana. Já vou deixar aqui para vocês, ó. Então, o que é esse símbolo aqui, gente? É um resistor também. Vou colocar aqui uma coluna chamada observação. Esse aqui é um padrão IEC e esse aqui é um padrão ANSI. Beleza, meus queridos? Fechou? Então, aqui a gente já está dominando a simbologia do resistor na nossa placa eletrônica, tá bom? Vamos para o próximo componente eletrônico muito importante. Vamos lá, ó. O próximo componente, pessoal, é esse componente aqui, ó, que tem a letra que está do lado da simbologia, chamada letra D. E a letra D, nos esquemas eletrônicos e também nas placas eletrônicas, ajuda a identificar os diodos da placa, tá? Então, aqui a gente tem D3, D4, D5, D6, tá bom? Então, esse aqui é o nosso querido diodo. Então, eu já vou tirar aqui uma captura de tela, ó. Olha lá que bacana. Vou copiar aqui e já vamos colocar na nossa tabela de símbolos. Olha lá que bacana. Vamos lá, vou abaixar aqui um pouquinho. Ctrl V. Então, esse componente eletrônico que você está aprendendo a identificar aqui no nosso curso, no nosso treinamento, é um diodo. E aí é muito importante, pessoal, o seguinte, tá? Que você repita o passo que o professor Rodolfo fez para todo e qualquer componente que você está aprendendo, evoluindo e crescendo,
para que você conheça mais opções de simbologias do diodo e dos demais componentes eletrônicos das placas, tá? Então, simbologias do diodo em esquemas. Em esquema, tá? Isso aqui é muito legal. Quando você faz a pesquisa assim, é muito legal, porque você já vai ver aqui, ó. Opa, professor Rodolfo, aqui, ó, a gente tem a simbologia de um diodo com o triângulo e a barreira, né, logo após o triângulo, né, a seta, né? O diodo ele tem o símbolo exatamente e parecido com uma seta, tá? Só que ele está preenchido. E aí eu estou analisando aqui, professor, tem lugar aqui que não tem preenchimento. Ó, por exemplo, aqui não tem preenchimento. E agora, professor Rodolfo, qual que está certo e qual que está errado? Gente, para os diodos, é muito importante que você entenda o seguinte: tanto faz com preenchimento como sem preenchimento. Ambos vão representar o diodo de forma normal. Ambos significam o diodo retificador, tá? Desde que na simbologia você só enxergue o triângulo da seta e a barreira. Anodo e catodo, triângulo da seta e barreira. 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 Se começar a aparecer isso aqui, ó, então as setinhas saindo do diodo, setinhas entrando na simbologia do diodo, isso aqui já não é o diodo retificador comum mais. Um é um LED, né, que é um diodo emissor de luz, e outro é um fotodiodo. Assim como aqui, ó, já está aparecendo, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, já está aparecendo o diodo Zener, diodo Schottky, que é um diodo de alta velocidade, né, o LED, o fotodiodo, tá? Então, meus queridos, tanto faz simbologia com preenchimento ou sem preenchimento. Ambos significam o nosso querido diodo retificador, tá? Beleza? Quando a gente olha para o outro esquema, que é o esquema do nosso próximo curso, né, que é o curso de fonte chaveada, leitura e interpretação de fonte chaveada, olha lá que interessante, ó. O que a gente tem aqui, ó? O diodo também, não tem, ó? Olha lá que legal. Não tem diodo aqui, ó? Olha lá. E aqui já tem um outro diodo, ó. Opa! É um diodo com a barreira e para cima e para baixo, começando com o ZD, que é um diodo Zener. Tomar muito cuidado com isso, tá? Olha lá, ó. Diodo Zener. Diodo de alta velocidade. Beleza? Ponte retificadora com 4 diodos. Então, o que a gente conclui? Que o diodo, ele é uma seta, pode ser com preenchimento ou sem preenchimento, tá? Vou pegar aqui, ó, e vou tirar um print desse trechinho para colocar na nossa tabela de símbolos também, já para você conhecer, evoluir e crescer, tá bom? Vamos lá, ó. Olha lá que bacana. Vamos lá para a nossa tabela de símbolos. Olha lá que bacana. Eu fiz questão, pessoal, de falar isso aqui para vocês, porque, inclusive, muitos estudantes já até mesmo cometeram, ambos são diodos, tá? Beleza? Muitos estudantes já cometeram o erro, algum dia na área de eletrônica, de desenhar o resistor com preenchimento. Então, a pessoa vai fazer um desenho de esquema e, ao invés de fazer o resistor sem preenchimento, que é o correto, a pessoa faz o resistor com preenchimento. E aí, qual que é o erro, professor Rodolfo? Por que isso é errado eu fazer assim? Por que é errado eu fazer assim, tá? Porque o retângulo com preenchimento já não é mais resistor. O retângulo com preenchimento é indutor. Certo? Você já cometeu esse erro de desenhar o resistor e preencher lá com a sua caneta ou com o seu lápis? Algum dia, conta aqui, professor Rodolfo. Escreve, eu já cometi esse erro aqui no campo de comentários, tá?
Se você digitar aqui, ó, simbologia do indutor. A simbologia principal do indutor, pessoal, é essa aqui, ó, tá? Beleza? Que é o que? Exatamente a bobina, né? Olha lá que bonitinho, olha lá. O conjunto de espiras de cobre, perfeito? E aqui é indutor com núcleo de ar, não tem nada no meio das espiras para potenciar a ação do indutor. Aqui é um indutor com núcleo de ferro, aí indutor com núcleo de ferrite, né? Que vai mudar exatamente a característica do indutor, se vai trabalhar com baixa frequência ou alta frequência, tá? Beleza? Mas o indutor, ele também vai ter uma outra simbologia, ó. Olha lá que legal. E essa imagem aqui, ó, mostra muito bem pra gente, ó. O indutor, ele também pode ser o retângulo com preenchimento. E aí o indutor com preenchimento nada mais é do que a simbologia do resistor preenchido. Então, quando você estiver analisando o esquema, não ache que o retângulo preenchido é resistor. Ele é indutor, é uma bobina, é um coil. Beleza? Coil do inglês é bobina. Resistor, retângulo sem preenchimento. Indutor, retângulo com preenchimento, tá? Já que a gente está falando de indutor, né? Beleza? Vamos pegar o símbolo aqui de um indutor e já vamos colocar na nossa tabela de símbolo aqui também. Ó. Vamos lá, vamos para cima, ó. Então, tabela de símbolos. E é claro que um está na simbologia, na normalização IEC, e o outro está na simbologia, na normalização ANSI, tá? Então, essa daqui, ó, indutor, vamos lá, ó, indutor. Vou até diminuir aqui um pouquinho, ó. Então, isso aqui é um indutor na norma ANSI, tá? E aí você tem o indutor, que é o que você acabou de ver aqui com o professor Rodolfo. Vamos lá, ó. Vamos lá, cadê você, meu querido indutor? Que a gente tinha achado aqui. Ah lá, que beleza, tá? E aí a gente tem, então, esse indutor aqui, que é o resistor com preenchimento. Beleza? Vamos colocar aqui, ó. Compartilhando com vocês. Olha lá que legal. Beleza? Indutores com preenchimento, norma IEC. E aí já fica a observação bem clara aqui para vocês. Vou pegar aqui, ó. Olha lá que bacana. Beleza, meus queridos? Mais um componente dominado dentro do nosso querido esquema eletrônico, da nossa leitura e interpretação de esquema eletrônico, tá? Voltando agora para o nosso esquema. Vamos lá. Aqui, ó. Nós temos esse outro componente muito importante. Já conta para o professor Rodolfo que componente eletrônico é esse, hein? Está marcado C3, está marcado C4, para que a gente possa avançar nesse curso maravilhoso. E aí? Que componente eletrônico é esse C3 e que componente eletrônico é esse outro C4, hein, gente? Será que você já sabe? Será que você já domina? Tá? Esses dois componentes eletrônicos, eles têm o mesmo nome, tanto o C3 como o C4. Tanto essa simbologia como essa simbologia aqui também. São o mesmo componente. Ambos são capacitores, dispositivos que armazenam cargas elétricas, armazenam energia, tá? Só que essa simbologia quer dizer um tipo de capacitor e essa outra simbologia aqui quer dizer um outro tipo de capacitor. Perfeito? Então, o capacitor da direita, que é esse capacitor aqui, ó,
Ele tem apenas duas linhas em paralelo e nada mais. Não tem nada de positivo, não tem nada de negativo, não tem nada achurado. É simplesmente duas linhas paralelas aqui no C3. Esse capacitor aqui, gente, ele é chamado de capacitor não polarizado ou capacitor despolarizado, tá? Capacitor sem polaridade fixa. Então, vamos lá, ó. Já vamos colocar aqui na nossa tabela. Olha lá que legal. Então, esse cara aqui é um capacitor. E a observação é que ele é não polarizado. Muitos chamam também de despolarizado, tá? Observação importante, tá, pessoal? Quais são os tipos de capacitores não polarizados, né, ou despolarizados, tá? São os capacitores cerâmicos ou de poliéster, tipicamente, tá? São capacitores cerâmicos ou capacitores de poliéster, os não polarizados, tá? Professor Rodolfo, mas eu quero entender mais sobre capacitor de poliéster, não polarizado que você falou. Calma, vamos por partes, tá? Se você entrar aqui no seu Google e digitar capacitor cerâmico, você já vai ver o quê? Os capacitores de disquinho cerâmico, que aqui estão, ó. E também os capacitores nesse outro formato aqui, ó. São ou os capacitores marronzinhos, laranjinhas, ou os azuizinhos assim, ó. Perfeito? Tem muitos capacitores cerâmicos de altíssima tensão usados em diversas placas eletrônicas também, tá? Beleza? Aqui nós temos os capacitores cerâmicos SMD, as pulguinhas eletrônicas SMD, né? Certo? E aí tem os capacitores de poliéster. Olha lá. Os capacitores cerâmicos, eles geralmente são usados em circuitos eletrônicos de alta frequência, desacoplamento de ruídos, filtros, passa alta, passa baixa, passa faixa. Perfeito? Os capacitores cerâmicos geralmente têm baixíssimas capacitâncias, tá? Já os capacitores de poliéster, que são esses capacitores aqui, ó, vocês vão encontrar muitos capacitores também em diversos circuitos eletrônicos, circuitos snubber, né, circuitos de amortecimento, tá? Circuitos de corrente alternada que precisam de um trabalho de capacitores com armazenamento considerável e sem polaridade fixa. Você vai achar bastante os capacitores de poliéster também, tá? Um ponto importante é que os capacitores de poliéster eles são capacitores usados em baixas frequências e os cerâmicos em altas frequências. A gente fala muito sobre isso para vocês no curso de Eletrônica Fácil, nosso curso completo para você sair do zero com os nossos primeiros reparos de placa, tá? Beleza? Então, tanto para esse capacitor como o capacitor cerâmico, você pode usar a mesma simbologia. Beleza? Que é a simbologia aqui do despolarizado, tá? Quando a gente olha para essa outra simbologia aqui, gente, tá vendo que existe um terminal aqui, ó, tem um terminal aqui que tem uma achura, ó. Aqui na simbologia existe uma achura, ó. Essas linhas aqui, ó, na diagonal, tá vendo aqui, ó? Isso aqui indica que este terminal é o terminal negativo do capacitor e, obviamente, por consequência, o outro é o positivo do capacitor, tá? Beleza? Então, esse aqui é um capacitor com polaridade fixa, é um capacitor eletrolítico polarizado, tá? Então, os capacitores com essa simbologia aqui são chamados de capacitores polarizados. Tá bom? Vamos lá, ó. Então, já vou trazer aqui para baixo, ó. Opa. Vou colar aqui, ó. Olha lá que legal. Trouxe até o negativo junto aqui. Que daí com o negativo junto fica claro aqui para vocês que o terminal da achura é o negativo, tá? Então, esse cara aqui também é um capacitor. E esse aqui é um capacitor
polarizado. Ele tem polaridade fixa, que não deverá ser invertida. Se inverter, pode dar muito ruim, esse cara pode vir a estourar. Tá bom? Beleza? Outro ponto importante, hein, gente? Meus queridos alunos do nosso curso de leitura e interpretação de esquemas eletrônicos de placas, tá? Os capacitores das placas eletrônicas, dependendo da placa do fabricante do esquema eletrônico, vão ter muitos símbolos e opções diferentes, tá? Então, se você der uma rápida pesquisa no Google, ó, simbologia dos capacitores. Olha lá que legal. Então aqui a gente tem capacitor despolarizado e polarizado porque está marcando positivo e negativo. Despolarizado e polarizado porque está marcando aqui o positivo no terminal de cima. Vocês vão achar também, pessoal, os capacitores com uma linha reta e uma linha embaixo curva. Ó, vocês vão achar capacitor assim também, ó. Então tem muitas e muitas simbologias. Olha lá. Para capacitores, tá? Beleza? Então, o que eu recomendo? Que você baixe os arquivos que a gente vai disponibilizar para vocês, né? Os alunos, os membros da Eletrônica Fácil vão conseguir ter acesso, tá? Para que você possa poder ter o maior banco de dados possível para você poder localizar os diversos tipos de capacitores nas placas eletrônicas, nos esquemas eletrônicos de placas eletrônicas. Tá bom? Beleza? Muito bem. Agora nós vamos para o próximo componente eletrônico. Vamos lá, ó. Então já dominamos o diodo, os capacitores, os resistores, ó. Tem mais capacitor aqui. Aqui, ó, já apareceu um outro componente eletrônico. E esse componente eletrônico hoje é o último desta aula, deste momento importante, tá? O que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem um resistor, ó. Um resistor, então é um triângulo sem preenchimento, e um cursor no meio da simbologia. Estão percebendo? Ó? Tem um cursor no meio da simbologia. Esse cursor no meio da simbologia quer dizer que esse componente aqui é um componente ajustável. Você consegue ajustar o valor dele no decorrer do tempo, tá? E nada mais é, então, do que um trim-pot, tá? Pode ser um trim-pot ou pode ser também um potenciômetro. Podem ser esses dois componentes eletrônicos, tá? Beleza? Então, é um resistor ou variável ou ajustável. Beleza? Então, já vou pegar aqui, ó. Vou até melhorar aqui, ó. Vamos tirar uma nova captura aqui. Aí, que beleza. Muito bem. Então, resistor variável ou resistor ajustável. Já vamos colocar aqui para preencher a nossa tabela. Muito bem. Então, esse cara aqui é um resistor variável ou resistor ajustável. Professor Rodolfo, tem diferença de resistor variável para resistor ajustável? Tem diferença de resistor variável para resistor ajustável? A resposta é que sim, pessoal. Sim, tá, ó. Resistor variável é o potenciômetro. Poucas pessoas sabem disso, viu? Ó, potenciômetro. E o resistor ajustável é o trim-pot. Poucas pessoas sabem essa diferença, tá? De resistor variável e ajustável, tá? Beleza?
Vamos mostrar aqui o trimpót. Aliás, vamos para o potenciômetro primeiro. Potenciômetro, ó. Olha lá. Então, tá vendo aqui o potenciômetro, pessoal? O que é um resistor variável? O resistor variável é aquele que você consegue tocar nele facilmente e variar o valor dele a qualquer momento. Então, por exemplo, ó, você tem um dimmer, ó, circuito dimmer. Ó, deixa eu achar aqui, ó. Placa eletrônica, circuito dimmer. Placa eletrônica, circuito... Aí. Deixa eu achar. Aqui, ó, legal. Ó. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, para vocês entenderem essa definição importante, tá? Vamos lá, ó. Olha lá que bacana. Então, placa eletrônica do circuito dimmer. O circuito dimmer, ele é um circuito eletrônico capaz de controlar potência de cargas em corrente alternada. Tá? Muito usado em ventiladores, lâmpadas, resistências de aquecimento. Tá bom? Então, o que acontece? A definição de variável é quando você consegue chegar no equipamento e variar o resistor a qualquer momento. É de fácil acesso. Então, você no circuito dimmer, dimmer de ventilador, né? Dimmer de qualquer coisa. Você pode colocar até dimmer no ferro de solda para controlar a potência dele, tá? Da resistência de aquecimento dele, tá? Você consegue pegar e variar a qualquer momento essa resistência. Você chega lá, pega lá no knob, né? Que é o dispositivo que é conectado na haste do potenciômetro, e você varia a qualquer momento. Então, por isso que é resistor variável. Você consegue variar a qualquer momento. Essa é a definição de resistor variável. E ele tem fácil acesso. Já isso, tipicamente, é aplicado nos potenciômetros, tá? Já o resistor ajustável é o nosso querido trimpote. Ó, os trimpotes são esses carinhas aqui, ó. Um exemplo deles, tá, pessoal? Beleza? Ó. Esse aqui é um exemplo de trimpote, tá? Então, esse trimpote aqui, geralmente ele é soldado na placa eletrônica e você não fica mexendo nele toda hora. Esse cara é soldado na placa e você pega uma chavinha de fenda, uma chave Phillips, e você faz um ajuste nele, você ajusta o valor do trimpote até chegar num ponto que você quer que o circuito funcione para fazer alguma calibração, alguma parametrização na placa, alguma compensação. Parou naquele valor, você não mexe mais. Ele serve para apenas ser ajustado e não você ficar mexendo toda hora. Geralmente o trimpote ele é soldado direto na placa e aí quando você precisa acessar o trimpote, você precisa desmontar um case, desmontar uma caixa para acessar a placa, para daí ajustar ele com uma chavinha. Você não fica mexendo nele a toda hora. Então, o resistor ajustável é aquele que geralmente é soldado na placa, tem difícil acesso e ele é parametrizado, ele é ajustado pouquíssimas vezes para atingir um valor e ficar naquele valor fixo. O resistor variável, você fica variando ele a toda hora, dependendo da sua necessidade, tá? Só que ambos têm a mesma simbologia. Tanto faz o trimpote como o potenciômetro tem a mesma simbologia, que é a simbologia que o professor Rodolfo apresentou aqui para vocês. Olha lá que legal. Beleza, pessoal? Então, muito, muito importante os nossos queridos resistores variáveis e ajustáveis, tá bom? Vamos para a nossa tabela, então, ó. Olha lá que legal. Então, hoje a gente aprendeu, ó. Nesta aula, aprendemos sobre simbologias do resistor. E a gente falou daí de IEC, falamos de ANSI. Capacitor. A gente falou de polarizado. Polarizado. E não polarizado. Falamos de diodo. Com preenchimento ou sem.
E aqui a gente tem que tomar qual cuidado mesmo no diodo, gente? Ó, tomar cuidado com as variações. Vou até pegar uma imagem aqui, ó. Vou poder colocar aqui para vocês. Para que fique clara essa parte aqui. Ó. Olha lá que legal. Vou colocar aqui embaixo. Aí, ó. Tomar cuidado com as variações, né? Dos diversos diodos aí dos nossos circuitos. Muito bem. O que mais que a gente aprendeu, meus queridos? Mais componentes eletrônicos. Ah, não. Aqui, ó. Aí. Mais componentes que a gente aprendeu. Aprendemos sobre trim-pot. Aprendemos sobre potenciômetro. E aprendemos sobre indutor, tanto na normalização ANSI como na IEC. E nós vimos que a gente tem que tomar cuidado com o preenchimento. Indutor tem preenchimento. Resistor não tem preenchimento. Fechou, meus queridos? Beleza? Olha aí que maravilha, hein? Que masterclass maravilhosa. Então, aprendemos só, lá, já citamos todos, né? Olha lá que bacana, tá? Então, esta aqui é a aula número 1 de leitura e interpretação de esquemas eletrônicos de placas eletrônicas. Na próxima aula ainda tem mais símbolos, tem mais coisa para a gente aprender, evoluir e crescer, mas gradativamente a gente vai aprendendo, evoluindo e crescendo com tranquilidade para buscar faixa preta nesse esquema eletrônico para daí avançar cada vez mais nesse curso maravilhoso. Fechou? Vamos que vamos, tamo junto sempre e vamos para cima, né, galera? E aí, Raimundo? E aí, Álvaro? E aí, Daniel? O Daniel perguntou, essa tabela é só para alunos e nós inscritos do canal podemos receber essa tabela? Sendo membro Eletrônica Fácil, Daniel, e estando no grupo do WhatsApp aqui embaixo, eu vou mandar lá para vocês materiais sobre a aula de hoje, tá bom? Beleza, meu querido? Fechou? Beleza? E aí, o que vocês acharam da aula, galera? Curtiram? Já deixa a hashtag AulaTop para eu saber que você aprendeu, evoluiu e cresceu pra caramba com esse conteúdo show de bola para você aprender a ler e interpretar esquemas eletrônicos de placas partindo do absoluto zero, tá bom? 1 hora cravada de aula, né? 1h05, mais ou menos. Curtiu, Galdino? Curtiram, galera? Não esquece de cravar o dedo no like, isso é muito importante, tá? E agora eu quero perguntar para vocês aí, quem quer ganhar um presente do professor Rodolfo? Jiraya! Ó, o Jiraya! Tamo junto, meu querido! Quem quer ganhar um presente do professor Rodolfo? Fala aí. Quem quer ganhar um presentaço do professor Rodolfo? Digita aí, eu quero, aqui no campo de comentários. Digita aí, eu quero, no campo de comentários. Para saber que você quer ganhar um presentaço, aprender, evoluir e crescer de forma maravilhosa com a gente. Beleza, vou fechar aqui por enquanto, também. Já preparar um materialzinho aí para a galera. Muito bem. Cadê a galera aqui, ó? Eu quero. Tamo junto. Quantas aulas vai ter sobre isso, professor Rodolfo? Muitas e muitas e muitas, viu, Daniel? Fica ligado aí no nosso canal de forma maravilhosa, tá bom? Vamos lá, então. Antes da gente dar um presentão aqui para vocês, pessoal, vamos lá, ó. Se você ainda não é membro Eletrônica Fácil, não esqueça de clicar aqui no botão Seja Membro, ó. Clicando no botão Seja Membro, você apoia o trabalho do Eletrônica Fácil e os membros faixa branca vão ter acesso aos materiais deste curso e também vão ter acesso
a dica de ouro, que a gente vai fazer exclusivamente sobre ele também, conteúdo a mais para dar mais dicas aí de leitura e interpretação de esquemas e muito mais. Fechou? Então, se você não é membro, seja membro Eletrônica Fácil. Fica um convite muito especial para você. Tem um grupo aqui no WhatsApp, que é o grupo de conteúdos Eletrônica Fácil. Então, se você quer receber os conteúdos Eletrônica Fácil, tá? Se você quer receber os conteúdos Eletrônica Fácil, lives, aulas e muito mais, tem um link aqui embaixo que você clica aqui, ó, chat WhatsApp, né? E você entra no grupo gratuito de conteúdos, que a gente vai sempre divulgando as nossas aulas, nossas lives para você ser notificado, né? Muitas das vezes o YouTube pode não notificar vocês, né? Então essa é uma forma de você ser notificado também, estando nesse grupo gratuito de conteúdos do canal, tá? Ok? E agora o professor Rodolfo vai dar um presentão para quem quer ser aluno dos treinamentos e cursos Eletrônica Fácil, tá, gente? Beleza? A galera comentando, opa, show de bola, eu quero, vamos para cima. Tamo junto, tá? Bora para cima. Meus queridos, vocês sabem muito bem, né? Inclusive o link tá aqui na descrição do vídeo também, tá bom? Vocês sabem muito bem que o Eletrônica Fácil tem treinamentos incríveis para você aprender, evoluir e crescer no fantástico mundo da eletrônica partindo do zero. E nós temos uma formação completa para que você possa sair do zero rumo aos primeiros reparos de placa, dominar os circuitos, entender sobre os componentes, fazer os seus primeiros reparos, sem mais tentativa e erro, e sim você com muita propriedade, muita confiança, muita segurança, conseguir reparar as placas e circuitos de forma maravilhosa, tá bom? Então, se você assistiu essa Masterclass e você quer dar o próximo passo, você quer se tornar aluno da formação completa Eletrônica Fácil, para aprender não mais sozinho, mas acompanhado da nossa família Eletrônica Fácil, fazer os nossos cursos, fazer os nossos treinamentos, buscar a faixa preta com a gente, quer dar o próximo passo, para que você possa ganhar ainda mais confiança e mais segurança, você vem aqui, o link está aqui na descrição do vídeo, eu já vou mandar aqui no chat aqui para vocês, tá? Você vem no cursoseletronicafácil.com.br e aqui eu tenho 2 presentes para dar para vocês, tá bom? Presente número 1, se você quer fazer um curso para você sair do zero rumo aos primeiros reparos de placa, curso de Eletrônica Fácil, o curso ideal para você. São mais de 100 horas de duração, mais de 500 aulas na área de eletrônica e 50 módulos para você sair do zero rumo aos primeiros reparos de placa, com as metodologias de 2 de mais, Sparta, que é dominar multímetro, osciloscópio, acabar com o problema da tentativa e erro e reparar com propriedade, começando do zero. Esse é o curso ideal para você. Quer entender sobre como funciona o cérebro eletrônico digital das placas, que usa a eletrônica digital, como que os microcontroladores, microprocessadores, os CIs funcionam? Curso de eletrônica digital e programação de Arduino para iniciantes é o ideal para você. Soldagem e dessoldagem nem se fala, porque se você precisa reparar qualquer placa, você precisa saber soldar e dessoldar muito bem. Se você não sabe soldar e dessoldar, você acha o defeito, na hora de trocar o componente, você erra e você pode piorar ainda mais a placa do seu cliente. Então, você tem que dominar a soldagem e dessoldagem, e aí esse curso, então, faz todo sentido para qualquer pessoa que quer arrumar qualquer tipo de placa. E tem o curso de remoção e restauração de resina de silicone em placas. A resina de silicone é usada em placa de máquina de lavar, lava e seca, em drones, em placas eletrônicas de IGBTs de potência, em inversores de frequência também, tá? E nesse curso a gente ensina você a remover e restaurar essa resina de forma maravilhosa, tá? E também tem um combo com todos os cursos no precinho show de bola, que é o segundo presente. Mas vamos para o primeiro presente, presente número 1, tá? Para você que quer fazer a formação completa Eletrônica Fácil, aliás, com o curso de Eletrônica Fácil, o presente número 1 é o seguinte, ó, clicando no botão Quero Saber Mais Informações, você vem aqui, opa, quero ser faixa preta em eletrônica. Aqui embaixo tem todos os módulos, todo o conteúdo do curso, você pode ver com tranquilidade, tá? Beleza? Quer ser faixa preta, quer fazer esse curso com presente show de bola? Clica no botão Quero Ser uma Faixa Preta, digita os seus dados aqui, clique em enviar, automaticamente já vai entrar aqui, ó, na página de inscrição. Na página de inscrição você vai digitar o cupom LIVE100. Digitando o cupom LIVE100,
você vai ganhar R$100 de desconto para fazer o curso de eletrônica fácil, saindo de 796 por apenas 696. Ou 12 vezes 69. Fechou? Então, cupom de desconto, cupom LIVE100. Com o cupom LIVE100, você ganha R$100 de desconto para fazer o curso de eletrônica fácil, saindo de 796 por apenas 696 hoje até meia-noite. Fechou? Para que você possa dar o próximo passo, aprender, evoluir e crescer de forma maravilhosa, R$100 de desconto no curso de eletrônica fácil. E tem um presente melhor ainda, certo? Ah, professor Rodolfo, eu quero fazer a formação completa eletrônica fácil. O que você consegue fazer para mim? Aqui, ó. Você vai entrar e vai ter o combo total faixa preta. Esse combo total faixa preta tem todos os treinamentos aqui do nosso site. Curso de eletrônica fácil, digital e arduino, soldagem, dessoldagem, remoção e restauração de resina de silicone, todos com acesso vitalício. 1 ano de suporte a dúvidas, e você terminar os treinamentos, faltar um pouquinho de suporte, a gente estende para você também sem problema nenhum, para você conseguir ter suporte em todos os treinamentos diretamente na plataforma do curso. E aqui você consegue uma condição de 1.757 por apenas 1.257 à vista. Então, se você fizer à vista, são R$500 de desconto à vista. Ou você também consegue com R$400 de desconto, fazer em 12 parcelinhas de 134. Fechou? E aí você clica aqui, ó, digita seus dados, clica no botão aplicar desconto. Clicou no botão aplicar desconto, automaticamente já vai estar aplicado aqui R$400 de desconto para você, tá? R$400 de desconto. E aí sair de 1.757 por 1.357 em 12 vezes 134. Se você fizer à vista, ainda tem mais R$100 de desconto e vai para 1.257 todo o treinamento de formação completa, eletrônica fácil, sensacional. E para você fazer, então, a sua inscrição, o que você faz? Você vem aqui, ó. O link está agora no chat ao vivo. O link está aqui na descrição do vídeo. Aqui embaixo você acha o link para você acessar o nosso site, para que você possa clicar, aprender, evoluir e crescer, e aprender ainda muito mais sobre o fantástico mundo da eletrônica, não sozinho, mas agora acompanhado da nossa família Eletrônica Fácil. Os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Fechou? 2 presentões maravilhosos para você buscar a faixa preta na área de eletrônica. Eu espero que você tenha curtido demais a aula número 1 sobre leitura e interpretação de esquema de placas através da simbologia. Neste momento, a gente vai preparar aqui um conteúdo extra para os membros faixa branca. Vamos disponibilizar para download um material muito massa para os membros Eletrônica Fácil. E para quem está lá no grupo do WhatsApp de conteúdos gratuitos, vamos mandar lá também um salve, show de bola, para que você possa receber um material bacana também. Tá bom? O link do grupo de WhatsApp também está na descrição do vídeo, tá? Fechou, galera? Vejo vocês na nossa próxima aula. Tamo junto, vamos que vamos. Vamos para cima, rumo à faixa preta, porque juntos somos mais fortes e chegamos mais longe sempre. Lembra sempre que sonhos determinam o que você quer, mas são as suas ações que determinam onde você vai chegar. Para você chegar na faixa preta, link tá aqui na descrição do vídeo. Bora entrar para a família Eletrônica Fácil. Forte abraço, fiquem com Deus. Vamos que vamos para cima. E até a próxima! Tchau! Tamo junto!